Cortar o carboidrato da dieta é bom? Você já deve ter ouvido falar aí em algum lugar, principalmente nas redes sociais, que cortar o carboidrato vai fazer com que você emagreça, com que você perca peso, com que você não ganhe aquela gordurinha localizada. Mas será que cortar o carboidrato é bom? Hoje a gente vai descobrir nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. E aí, jovem, como é que você tá? Então vamos ao assunto. Provavelmente você já deve ter escutado que cortar o carboidrato da sua dieta vai fazer você emagrecer. E a gente veio tirar isso a limpo de todas as informações que a gente tem a mais no nosso dia a dia, que às vezes a informação é boa, mas de uma forma errada, ela pode acabar atrapalhando. Então esse não é o intuito aqui. A gente vai saber se é ruim ou não. Então eu deixei aqui, ó, como você pode ver aí na imagem, a nossa aula hoje vai ser no Word. E vai ser bem simples, bem sucinta para que você entenda, então fica comigo até o final do vídeo. Antes da gente chegar aonde você quer chegar, curta esse vídeo, compartilha com quem está interessado em emagrecer. Vamos ajudar essa galera a emagrecer de uma forma natural, e sem fazer dietas restritivas e de uma forma saudável. Então compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, vai estar aí para você se inscrever, é só ativar o sino, porque assim que tiver um vídeo novo você fica sabendo em primeira mão e você assiste as melhores informações sobre o emagrecimento, estilo de vida e definição de corpo aqui no canal. Então vamos lá, turma, olhando aqui para a imagem, aqui para o Word, cortar carboidrato é bom? Vamos entender o seguinte, a gente tem 3 macronutrientes, certo? Esses 3 macronutrientes a gente divide eles em carboidratos, proteínas e gorduras. Esses 3 macronutrientes vão estar presentes na nossa alimentação. Então, se ele vai estar presente na nossa alimentação, a gente tem que saber o porquê o pessoal fala tanto do macronutriente aqui, carboidrato. O carboidrato, ele não é o vilão. O carboidrato é a principal fonte de energia que você vai ter no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai e se alimenta, a gente come aqui o carboidrato, ele vai virar glicose, certo? Vou colocar em letra maiúscula, glicose. Quando a gente se alimenta e vai lá para o nosso intestino, o nosso estômago, a proteína ela vai se transformar em aminoácidos, essa é a sigla para aminoácidos, e aqui quando a gente ingere gordura, no nosso estômago ela vai se transformar em lipídios, né? LP, lipídios. Então, de macronutriente ele vai virar um micronutriente. Certo? Esse é o processo de digestão que a gente fala, de degradação dos alimentos. E aí o que acontece? Existem 2 tipos de carboidrato que talvez você já tenha escutado falar ou não. Se não, eu vou deixar essa informação aqui para você. E esses 2 tipos de carboidratos é o simples o complexo. E quais as diferenças dele e como que você acha ele na alimentação? Os carboidratos complexos, há um tempo, uns anos atrás, você via muito mais pessoas magras do que acima do peso hoje em dia. 70%, de acordo com o Ministério da Saúde, está acima do peso, 70% dos brasileiros. Então, hoje em dia é muito mais fácil você ver uma pessoa acima do peso, gordinha, do que uma pessoa magra, igual a gente via muito tempo atrás. E por que isso? Com o passar dos anos, as indústrias foram ficando mais elaboradas e aí elas fizeram o carboidrato simples. Elas refinaram muito mais o carboidrato. Então, através de processos, esses alimentos ultraprocessados, eles ficaram refinados e aí a gente teve o carboidrato simples, que na verdade você vai achar ele aí em produtos industrializados e geralmente arroz integral, que vai muita farinha branca. Esses são os tipos de carboidrato simples. Sim, ele vai te trazer energia, só que de uma forma simplista ele vai se degradar muito rápido no seu organismo, quando ele entra lá no seu estômago, e aí você vai automaticamente fazer com que você tenha um pico de insulina na sua corrente sanguínea. Então, quando aumenta essa glicose, e aí essa glicose ela vira açúcar, quando a gente está falando de carboidrato simples, essa insulina ela é liberada pelo pâncreas para ir lá na sua corrente sanguínea e
tirar esse excesso de glicose, transportar essa glicose para dentro do músculo, se você estiver fazendo o exercício, ou para estocar como glicogênio. Mas aí não vem ao caso, é só para você entender que em torno de, no máximo, aí 20 minutos, você tem esse pico de glicose, esse pico de insulina. A insulina ela vai captar essa glicose e ela vai geralmente armazenar. Quando o músculo ele tiver cheio de glicogênio, que é a forma da glicose transformada quando ela está armazenada dentro do músculo, o que vai acontecer para você gerar energia, né? Sempre pensando no carboidrato como gerador de energia, como um combustível do nosso organismo. O que vai acontecer? A insulina, ela é um hormônio anabólico, ou seja, ela vai armazenar a gordura, ela vai ter um processo de armazenamento de gordura, então ela vai transformar essa glicose em excesso por causa do carboidrato simples em gordura. Geralmente vai ser gordura visceral, que é aquela gordura que está armazenada entre os órgãos, que é a mais perigosa que você pode ter no seu organismo. Então, quando você faz uma ingesta muito grande de carboidrato simples, que é esses que a gente já falou, arroz, geralmente produtos ultraprocessados, bolacha, doce, chocolate, enfim, você vai ter esse acúmulo de gordura visceral. Geralmente você vai ver uma pessoa que tem um abdômen mais avantajado, ela tem uma gordura visceral ali armazenada entre os órgãos maior. Quando essa gordura aumenta, automaticamente você está suscetível a ter diabetes tipo 2 por maus hábitos. Então é por isso que a pessoa que tem diabetes, geralmente ela vai tomar insulina, porque você cria tanta insulina. Quando você come, você tem excesso de glicose no sangue, a glicose ela fica resistente à insulina. A insulina que tem no seu organismo já não dá conta de captar aquela glicose, e aí você é obrigado por meios em injetar insulina para que você consiga não ter aquele pico de glicose. E aí automaticamente você vai ficar diabético pelo resto da vida. Agora você sabe do que o pessoal fala aí dos carbos simples. Então vamos falar do carbo complexo. O carbo complexo, ele além de ter glicose, porque lembra que o carboidrato ele é feito um combustível para nós, para a gente se manter ativo, fazer nossas atividades diárias, treinar, se manter vivo, fazer as funções diárias do nosso corpo. Ele tem glicose, mas ele também tem muitas fibras. E aí o que acontece? Essas fibras, ela vai te deixar saciado por mais tempo. Então quando você ingere um carbo complexo, que geralmente você vai achar em mandioca, batata doce, arroz integral, que não são produtos refinados, você vai automaticamente ter o combustível necessário para você se manter ativo, porém você não vai ter esse pico de glicose. Então essa glicose ela vai permanecer no seu organismo por mais tempo até ela ser degradada, tanto é que você vai ter uma saciedade pós-refeição por mais horas também, porque não tem esse pico de glicose. Aqui é o principal fonte de energia, o carboidrato, então você não pode excluir o carboidrato da sua vida pensando que você vai emagrecer. A glicose ela é responsável por diversas funções hormonais no nosso organismo e você precisa ingerir sim glicose, ingerir sim carboidrato, porém não em excesso. Da mesma forma que eu falei que essa daqui também tem glicose, o carbo complexo também tem glicose, você não pode pegar o carboidrato e ingerir ele demais. Então, o Rogério falou lá que o carboidrato complexo é tranquilo, então vou me encher aqui de carboidrato para ficar com a barriga cheia e tá tudo ok, não vou engordar. Não. A partir do momento que você começa a ingerir o carboidrato complexo em demasiadamente muito carboidrato complexo, você vai também ter um pico de insulina, você também vai ter um pico de glicose no seu organismo e aí automaticamente você vai armazenar isso como gordura. Então, jovem, o recado que eu quero dar é o seguinte: não precisa cortar o seu carboidrato, não precisa tirar ele, até porque quando você tira o carboidrato, você cria um processo compensatório no organismo, que aí vamos supor que você ficou aí 2 semanas sem comer carboidrato. A partir do momento que você vai comer, o organismo ele pega esse carboidrato e automaticamente ele já acumula como gordura, porque ele não sabe quando você vai ingerir carboidrato de novo. Então cria um processo compensatório.
fora que você vai ficar fraco, fora que vai cair os cabelos. Por quê? Porque não tem a principal fonte de energia, a principal gasolina no organismo. Então, quando a gente fala de carboidrato, consuma, dê preferência para consumir o carboidrato complexo. Eu vou deixar aqui nos comentários alguns carboidratos complexos aqui na descrição do vídeo para que você saiba qual é. E você comece a consumir ele mais vezes, porém não em quantidades grandes também, não vai exagerar, porque aqui você vai ter uma saciedade maior. Então, entenderam? É como se o carboidrato simples fosse a gasolina normal e o carboidrato complexo é como se fosse a gasolina aditivada no nosso organismo. Eu espero que você tenha entendido. Essa aula foi bem curta para que você entenda, não fique na paranoia, o carboidrato é o vilão, que não sei o que, blá blá blá, 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 blá. E se você vê algum desses blogueiros ou blogueiras falando mal do carboidrato e ele não te diferenciar isso daqui, caia fora. Não fique preso a isso e dê preferência a pessoas que realmente sabe do que fala. Eu sou o personal Rogério Freitas, sou formado em Educação Física, leio muitos artigos científicos sobre alimentação, exercício e tudo mais, trabalho com emagrecimento há um bom tempo, então procure informações que vão agregar na sua vida e esqueça tudo aquilo que você já viu de blogueiro ou qualquer coisa do tipo que não vai te acrescentar em nada, pelo contrário, vai deixar você mais confuso, ok? Eu espero que tenha ajudado esse vídeo, não esquece de curtir, ativa o sino, compartilha com quem quer emagrecer ou com quem acha que o carboidrato é o vilão. E é isso, turma. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Não esquece de me seguir também no Instagram, tem conteúdo todos os dias lá. Tamo junto, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.